Então vamos lá, galera. Vamos agora a um assunto importantíssimo. Propriedades determinantes. As propriedades determinantes são propriedades que você não vai precisar fazer nenhuma regra de determinante. Você vai bater o olho em determinante, vai reconhecer a propriedade e daí você já vai fazer o cálculo desse determinante. O concurso que mais cai essas propriedades é o concurso de EFON. Depois até vou fazer uma questãozinha com vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai revisar de aulas anteriores é o conceito de fila. Toda vez que eu falar fila, se enquadra linha ou coluna. Então fila é linha ou coluna. Até aí tranquilo. Então vamos lá. Propriedade 1. A propriedade 1, ela vai ser quando uma coluna ou uma linha tiverem todos os seus elementos igual a zero. Toda vez que isso acontecer, você não faz o cálculo. O det vai ser igual a zero. Vamos fazer um teste nesse determinante aqui 2 por 2, que é rápido. Esse vezes esse, zero. Esse vezes esse, também é zero. Observem que zero. Esse daqui você treina aí. Vou botar aqui a palavra treino, porque é a regra de Sarros ou de Sarri. Então, toda vez que uma linha ou uma coluna, todos os elementos é zero, não faça conta, o det é zero. Agora nós vamos ver esse det aqui B, que seria a propriedade número 2. Vamos fazer 3 vezes 4, estou fazendo o det de B. 3 vezes 4, menos 2 vezes 1. 12, menos 2, 12, mais 2, que troca o sinal, 14. Esse aqui é o det de B. Agora, vamos observar esse determinante B dois traços, né? Observem que houve uma troca. A segunda linha subiu e a primeira linha desceu. Toda vez que você trocar posições de linhas ou colunas paralelas que estão no mesmo cortado por retas paralelas, você vai ver que o determinante vai trocar o sinal. Então vamos fazer esse det B do arlinha. Det B do arlinha vai ser igual a menos 2 vezes 1, menos 4 vezes 3, menos 2, menos 12, menos 14. Então, como eu havia dito, quando você troca a posição de linhas ou colunas paralelas, você muda o sinal do determinante. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo agora, dei um exemplo com linha, vou dar um exemplo com coluna, né? Vou chamar aqui de C. 1 e 2, 3, menos 5. Agora eu vou formar aqui de C duas linhas. Vou trocar as colunas, em cima foi linha. 3 e menos 5, 1 e 2. Vamos fazer? Esse det aqui vai ser 1 vezes 5 negativo, menos 2 vezes 3, menos 5, menos 6, menos 11. Como houve a troca das colunas paralelas, com certeza esse det é mais 11. Vamos conferir? 3 vezes 2, menos 5 vezes 1. Repare que a gente faz o teste nos det 2 por 2 que são de fácil manipulação. Está aí. A troca de colunas ou linhas paralelas, né, a posição entre elas, vai trocar o sinal do determinante. Essa é a propriedade número 2. Agora, vamos para a propriedade número 3. Repare que eu deixei o espaço de uma folha só para ela. Então aqui, o que aconteceu? Observe que o det C, 1, 2, 3 e 4, pegamos toda a primeira linha
e multiplicamos por uma constante. Essa constante aqui foi 3. Pegamos toda a linha e multiplicamos por 3 e obtemos esse det. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E a linha de baixo se manteve. Vamos ver o que acontece? Det de C. 1 vezes 4, 4. Menos 3 vezes 2, 6. É igual a menos 2. Agora, vamos fazer o det obtido com a multiplicação da constante 3 em toda a primeira linha. 3 det, C duas linhas. 3 vezes 4, 12. Menos 3 vezes 6, 18. Que vai dar menos 6. Reparem que o det de C foi multiplicado pela nossa constante 3 e resultou no det de C duas linhas. Então essa é a propriedade. Toda vez que uma constante multiplicar uma linha ou uma coluna, o det também que nós vamos obter vai ser multiplicado. Aqui é menos 2. Repare que menos 2 vezes a constante 3 dá menos 6. Beleza? Como eu falei, vamos ver outro exemplo, né? Vou fazer sempre exemplo com linha e coluna. Vamos verificar aqui, ó. 2, menos 7, menos 5, menos 1. Agora vamos observar o seguinte. Tá vendo essa coluna aqui? A minha segunda coluna? Vamos ver o número 2 multiplicando. 2 vezes menos 5, menos 10. 2 vezes menos 1, menos 2. A primeira coluna se manteve. Ou seja, o det de dois traços foi obtido através da multiplicação da segunda linha toda. Então, com certeza, esse determinante também vai ser multiplicado por 2. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o de D. 2 vezes menos 1, menos 2, menos da regra. Menos 7 com menos 5, mais 35. Menos 2, menos 35, menos 37. Com certeza, esse determinante vai ser o resultado do 2 com menos 37. Com certeza. Agora vamos fazer o det de D dois traços. Esse vezes esse é menos 4, menos da regra. Esse vezes esse, mais 70. Aí umas 30 vezes, só eu estar deitada aqui. Menos 4, menos 70 é igual a menos 74. Vou lá. Reparem que se eu pegar o 37 e multiplicar por 2 também, vai dar menos 74. Então essa é a propriedade 2. Ao obter um novo determinante, que foi o resultado da multiplicação de uma linha toda ou de uma coluna toda por uma constante, por um número, o det também é multiplicado por esse número. Show? Propriedade 3. Agora, nós vamos ver a propriedade 4, propriedade 5 e 6, são mais rápidas. A propriedade 4, vamos dividir ela em duas partes. A primeira parte, quando você tiver filas iguais. O que quer dizer filas iguais? Reparem que a primeira linha desse determinante 3×3 é exatamente igual à terceira linha. Sempre que tiver filas iguais, eu não preciso fazer conta. O det também vai dar igual a 0. Vou fazer um teste aqui ao lado para mostrar isso. Vou chamar aqui de G, né? 2 menos 5. 2 menos 5. Repara que no início da propriedade eu falei filas. Então pode ser tanto linhas quanto colunas iguais. Vamos fazer esse detzinho aqui? Esse vezes esse, menos 10. Menos da regra. Esse vezes esse, menos 10. Ora, menos 10 mais 10 dá 0. Então, filas iguais,
Lembrando que fila pode ser linhas iguais e colunas iguais. Você tem que fazer o que? O det é zero, não precisa resolver. Agora vamos a F aqui. Certo? O L e o G é para filas iguais. A F é o que a gente chama de filas proporcionais. O que são filas proporcionais? Filas proporcionais? Filas proporcionais são quando uma linha ou uma coluna é o resultado de uma constante multiplicada com a outra. Por exemplo, repare que eu peguei toda a primeira coluna e multipliquei por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Sempre que isso acontece, se você observar o resultado de uma coluna, de uma linha, sendo a proporcionalidade, multiplicação de uma constante, o det também é zero. Vamos conferir? 1 vezes 10, 2 vezes 5. 10 menos 10 é igual a zero. Compreenderam? Vou fazer aqui outro exemplo aqui, ó. Chamado esse det de I. Aqui eu fiz coluna, vou fazer por linha. 3 e 1. Vou escolher a constante 6. Beleza? 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6. Com certeza esse det dá zero. Vamos conferir? 3 vezes 6, 18. 1 vezes 18, 18. Zerou. Então a propriedade 4 fala de filas iguais, o det zerando, ou de filas proporcionais, o det também zera. Agora nós vamos para o que? Nós vamos para a propriedade número 5. A propriedade número 5, ela vai trabalhar com o seguinte. Vamos aqui fazer esse det de G. Então vamos lá. 1 vezes 8, 8. 7 vezes menos 6, 8 menos 42, 8 mais 42 é igual a 50. Esse é o det de G. Agora eu vou fazer a transposta aqui, como se eu fizesse a matriz transposta. O que é linha vira coluna. 1 menos 6, 7 e 8. Vamos fazer? Det de G transposta. 1 vezes 8, 8. 6. Esse menos é da regra. Menos 6 com 7, menos 42. 8 mais 42, troca o sinal, 50. Então a propriedade 5 diz o seguinte: o det da matriz é igual ao det da sua transposta. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Agora nós vamos ver a propriedade número 6. A propriedade número 6, alguns autores chamam de teorema de Binet. O que é o teorema de Binet? Quando você tem o determinante do produto de duas matrizes, você não precisa fazer o produto das matrizes, que dá trabalho. Então você pode abrir, faz o det de A e multiplica com o det de B. Então aqui o que eu coloquei? Coloquei A e B. Para fazer det de A vezes B, eu não vou multiplicar A vezes B. Eu vou fazer os det separados e vou multiplicar no final. O det de A. 1 vezes menos 1. 2 vezes 3. Menos 7. Det de B. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 1. Repare que eu estou botando sempre o sinal da regra. Menos 2. Então, para eu chegar no det de A vezes B, eu só multiplico o det de A, que é menos 7, com o det de B, que é menos 2, que vai dar isso daqui igual a mais 14. Esse é o teorema de Binet, que a gente utiliza aí para não efetuar o produto de duas matrizes e, por sua vez, calcular o determinante. Agora,
nós vamos aproveitar aqui o vídeo e vamos falar aqui do Teorema de Jacob. Mas não, vai ficar muito maçante, o vídeo já está grande. Vou deixar para fazer o Teorema de Jacob no próximo.